Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desta temporada. Eu sou Letícia Santos e este projeto faz parte da nossa igreja IPAM e esta temporada será com 4 episódios em que nós vamos abordar o tema Nova Mentalidade, Nova Vida. Convido-vos a trazer a vossa Bíblia, um caderno e anotar tudo o que nós iremos falar ao longo dos episódios. Portanto, convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Romanos 12, versículo 2 e passo a ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo, na carta aos Romanos, faz esta alusão em que nós não nos devemos moldar ao padrão do mundo, mas sim renovar a nossa mente, para que nós possamos também estar conectados com Deus. Há aqui uma dicotomia entre o mundo e Deus. Não amoldarmos ao mundo. O que é que o mundo nos diz? O que é que ele influencia? Quer seja a nossa relação connosco próprios, a relação com o nosso cônjuge ou com o nosso marido, a relação com as outras pessoas. Muitas vezes nós vemos na sociedade, hoje em dia, um conceito muito antropocêntrico, ou seja, o homem está no centro. Tudo é o eu. É o eu quero, eu posso. E nós tomamos o controle da vida quando o controle pertence nas mãos do Senhor. Então, o que nós temos de fazer enquanto cristãos é confiar no Senhor e perceber que o mundo diz que nós é que estamos no controle, nós é que fazemos, nós é que a dita frase fazemos e acontecemos. Mas na realidade o controle está nas mãos do Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós estamos a dizer que confiamos nele e que essa confiança advém de uma obediência à sua vontade. O mundo diz para nós seguirmos o nosso coração. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. O mundo diz que nós devemos ir à busca das nossas necessidades, dos nossos desejos. Mas a própria palavra diz que nem todos os nossos desejos são bons. E um ponto importante que eu não quero só manter nas minhas palavras, convido-vos a abrir a Bíblia em outro livro. Portanto, convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Mateus 22, versículo 37. E assim diz a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: Ama o seu Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ama o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esta é uma situação em que Jesus, há um momento de contraponto, face a um fariseu que faz a questão de qual é o maior mandamento. E porquê é que eu estou a falar deste mandamento conectado com a renovação da mente? Nós, ao renovarmos a nossa mente, nós estabelecemos novas prioridades. É amar a Deus, amar o próximo e depois o amor a nós próprios também. Não o contrário. O mundo faz o quê? Que nós amemos a nós próprios, que nós enchamos o nosso ego de tudo que o mundo oferece, quer seja a nível dos prazeres, quer seja da forma como nós achamos que a vida deve ser. E o mundo hoje em dia, com a inversão dos valores que nós temos, tudo é possível, tudo é praticável, desde que nós estejamos no centro. E quando nós fazemos essa renovação da mente, há uma mudança na prioridade, há uma reorganização da nossa vida, há uma reorganização do que é o primeiro, do que é o segundo, do que é o terceiro. E esse primeiro é Deus. É por isso que Jesus diz: ama o seu Deus. E nós, amando a Deus, nós não temos mais nenhum ídolo. E os ídolos que a Bíblia vai relatando podiam ser estátuas, peças, algo material. Os ídolos hoje em dia podem ser o nosso corpo, a idolatria do corpo, a cultura exacerbada do corpo, não dizendo que nós não podemos cuidar do nosso corpo, nós devemos cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo, mas não idolatrá-lo e colocando acima de todas as coisas. A forma como nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, quer seja na leitura, quer seja na oração, no jejum, tem de ser prioridade na nossa vida.
porque nós temos aqui uma abertura dos nossos olhos espirituais. No mundo estávamos adormecidos espiritualmente. Entregando as nossas vidas para Deus, nós estamos acordados espiritualmente. Então, nós colocando Deus acima de todas as coisas, nós vamos buscar o Senhor, vamos querer conhecê-lo cada vez mais através da leitura da Bíblia, orar, jejuar, meditar. Há um conjunto de práticas que nós fazíamos antes e que já não coabitam, já não coaduam, já não estão entrelaçados com uma vida em que Jesus é o centro. E depois um ponto importante, para além de nós amarmos a Deus, é essa renovação da mente em que nós estabelecemos uma nova prioridade nas nossas vidas, é também a relação que nós temos com o outro. Em que nós começamos a olhar para as outras pessoas como Deus olha para nós. A misericórdia, a piedade, o amor, o altruísmo, são características que são trabalhadas progressivamente através do Espírito Santo que habita em nós. E isso, mais uma vez, é nós tomando uma decisão que é viver pelo Espírito e vamos andar pelo Espírito. É uma mudança da nossa percepção do que nos faz bem e do que nos faz mal. Do que agrada ao Senhor e o que desagrada ao Senhor. O que agrada ao mundo, mas desagrada ao Senhor. É essa visão que nós vamos tendo. E quantos de nós que temos o Espírito Santo dentro de nós e ao longo da nossa caminhada, o Espírito Santo vai nos incomodando perante coisas que nós fazíamos e que nós repetimos, mas que hoje em dia, pelo Espírito Santo, nós percebemos que devemos abandonar. Porquê? Porque nós vamos poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa vontade nós conhecemos através de quê? Da leitura da Bíblia, através da leitura de quem é Deus, de qual é a promessa que tem para cada filho, de nós buscarmos o entendimento de quem é Deus, buscar o entendimento de quem são as pessoas que estão ao nosso redor, quer seja família, colegas de trabalho, alguém desconhecido na rua, e também o amor a nós próprios. Mas não é o amor em que o homem está no centro. Deus está no centro, mas nós pedimos ao Senhor que Ele possa regenerar, renovar a nossa mente. Para quê? Para que nós possamos também entender quem somos nós aos olhos de Deus. Muitas vezes carregamos, ou através dessa transformação que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, nós trazemos feridas, a situações tristes que fomos apanhando, que fomos vivendo, circunstâncias que foram nos marcando, mas a própria palavra, ela regenera, ela purifica. Ela vai nos fazendo também moldar a forma como nós olhamos para nós mesmos. Não olhamos com os olhos que o mundo olha, que por vezes o mundo vai olhar de uma forma a exaltar-nos, a dar-nos parabéns, ou às vezes vai dizer que não valemos nada e que o nosso lugar é no chão, a rastejar. Mas Deus diz que isso não é o que nós somos. É por isso que a nossa renovação da mente também passa pela uma nova identidade. É por isso que esta temporada tem o título de Nova Mentalidade, uma Nova Vida. É esta renovação que nós vamos tendo diariamente, nós somos confrontados, em que a própria palavra nos confronta entre o certo e o errado, entre o caminho da direita e o caminho da esquerda. É uma caminhada diária em que nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que está connosco, nos orientando dia após dia. Por isso, mantém firme esta palavra dentro de ti. Permite que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, que renove todo o teu ser. E um ponto muito importante, que o mundo hoje em dia fala da produtividade, que nós temos que ser os máximos e estar sempre a produzir. A obra do Espírito Santo é uma obra, direi, progressiva, gradual. Ninguém muda do dia para a noite. Por isso, eu digo esta mensagem porque se calhar muitos de nós sentimos pressão para ser iguais aos outros. Mas a palavra também fala-nos de nós respeitarmos o nosso tempo. Há um tempo para tudo. Que esta palavra entre no teu coração e que te mostre quem tu és de verdade, segundo Deus, não segundo o que o mundo diz. E que o teu espírito, que o Espírito Santo que habita dentro de ti, te ajude nesta caminhada
nos dias bons, nos dias maus. E que esta temporada possa reafirmar a tua fé. E se porventura quiseres nos visitar, convidamos-te a vir aqui à nossa igreja IPAM. Localiza-se na Travessa Alice Oeiras e que vem connosco adorar, cultuar, adorar o Senhor e crescer em fé dia após dia. Um forte abraço e que esta palavra tenha entrado e se fez sentido para ti, partilha com outras pessoas, para que esta palavra chegue a mais pessoas. Que Deus abençoe, um dia abençoado e um forte abraço. E para finalizar este episódio, convido-os a fazer esta oração, a fecharem os vossos olhos e oremos. Pai, obrigada por este momento em que tivemos aqui a ouvir a Tua palavra, a entender a importância de nós renovarmos a nossa mente para que nós possamos experimentar, comprovar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Espírito Santo nos ajude a perceber o que desagrada ao Senhor, para que nós possamos alinhar os nossos corações, as nossas mentes à vontade do Senhor e que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que nós possamos fazer o que agrada ao Senhor. E Senhor, tudo o que nós fizemos hoje que desagrada a Ti, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas iniquidades, perdoa pelas palavras, pelos pensamentos que nós vamos tendo ao longo do dia, que nós, ao fazer esta oração, nós reconhecemos a importância, a tua importância nas nossas vidas, que tu estás em primeiro lugar, estás no centro e ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a obedecer a palavra, a praticar e que este pequeno momento de comunhão traga frutos a cada pessoa, a cada alma, a cada espírito que ouvir este episódio e não só. Que o Espírito Santo te encha de luz, de bondade, de alegria e de prazer em estar com o Senhor e de ter um relacionamento profundo. É por isso que eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.